Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos desenvolver no Tinkercad o circuito quadruplicador de tensão, que é basicamente um desenvolvimento além do circuito dobrador de tensão, né? A gente vai ver que é um desenvolvimento em estágios. Portanto, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: a definição dos elementos a serem utilizados neste circuito, a construção de multiplicador de tensão em estágios, né? Montagem do circuito quadruplicador de tensão no Tinkercad e, por fim, a leitura do nível de tensão de entrada e de saída no osciloscópio, né? Tanto para entrada quanto para saída. Os elementos a serem utilizados no projeto são 4 diodos de junção, né? 2 diodos para cada estágio, que a gente vai ver na sequência, 4 capacitores, 2 eletrolíticos, 2 de poliéster, um gerador de sinais para gerar sinal senoidal, 2 osciloscópios, na prática seria um só, tá? Um osciloscópio com 2 canais. Como no Tinkercad cada osciloscópio possui apenas um canal, a gente vai utilizar 2. E uma placa de montagem de circuito. Lá no Tinkercad, iremos selecionar este carinha, que é o gerador, este capacitor, que é o eletrolítico, né, conforme já vimos anteriormente, o mesmo utilizado para filtro em retificadores, este daqui o azulzinho de poliéster e este carinha é o diodo de junção. Tá? O osciloscópio, já bem conhecemos, e a placa de circuito. Os componentes são exatamente os mesmos da semana passada, tá? Só o circuito que vai mudar um pouquinho. Na verdade, iremos acrescentar aí. Tá? Então, falando de uma forma genérica, aí, um circuito multiplicador de tensão é um circuito que vai multiplicar a tensão de entrada por um número de estágios, né? No nosso caso aqui, N estágios. Tá? Então, nós temos aqui a exemplificação, né? Da semana passada montamos esse circuito. Tínhamos aqui a fonte senoidal, capacitor de poliéster, 2 diodos, e o capacitor eletrolítico, que mantinha positivo de um lado e negativo do outro, né? Era uma linha constante. Neste carinha aqui, nós temos um segundo estágio, um terceiro, um quarto, um quinto e um enésimo, tá? Então, posso ir conectando desta forma aqui vários estágios para obter a tensão multiplicado por N, né? Por isso que é um multiplicador de tensão, com N como fator multiplicativo. Então, nós temos para a alimentação desse circuito uma tensão da fonte senoidal. Temos um primeiro estágio, que foi o estágio utilizado na semana passada, apenas para dobrar a tensão. E vamos utilizar aqui um segundo estágio. Por quê? Um estágio eu dobro. 2 estágios eu dobro o dobro. Então, 2 vezes 2, 4. Né? Eu vou quadruplicar a tensão de saída. E este último aqui que representa o enésimo estágio. Qual que seria a tensão de saída para esse modelo? Seria a referência terra, que é a mesma referência da fonte de alimentação, e o pino positivo, e melhor dizendo, o terminal positivo do último capacitor eletrolítico. Tá? Então aqui nós teríamos vários capacitores eletrolíticos e pegaríamos o terminal positivo do último capacitor em função do terra, que é a referência de alimentação do circuito. Muito bem, falando um pouco mais sobre o quadruplicador de tensão, agora explicando em termos técnicos, este é o circuito, certo? Então, fonte de alimentação, primeiro estágio e segundo estágio, né? 2 estágios aqui. Esse primeiro estágio de entrada e este segundo estágio de saída. Alimentando o circuito, o que acontece? Se a gente considerar que o circuito aqui começa num semiciclo negativo, esse diodo ele vai ficar polarizado diretamente, porque o positivo da fonte vai estar aqui embaixo, né? Positivo aqui e negativo em cima, por isso o semiciclo negativo, né? Então, a fonte iria conduzir por esse diodo, passaria por esse capacitor, retornaria para o negativo. Então, a condução seria neste sentido, tá? Diodo conduzindo, diodo de silício, que é da de 0,7 volts. Se ele conduz nesse capacitor aqui, ó, fonte, diodo, capacitor, retorno da fonte. Diodo, capacitor, retorno para a fonte. Então a corrente vai estar circulando por aqui. Esse capacitor ele vai carregar
com a máxima tensão do circuito. E a máxima tensão do circuito é a tensão de pico da fonte. Então, eu vou carregar este capacitor com Vmax no semiciclo negativo da fonte. Agora, quando eu finalizo o semiciclo negativo, a fonte parte para o semiciclo positivo. Então, ela fica com positivo em cima e negativo embaixo. Esse negativo vai chegar neste capacitor. E o positivo lá de cima vai somar com esse positivo do capacitor e vai carregar este capacitor por este diodo. Tá? E se ele vai estar conduzindo, vai ter uma queda também de 0,7 volts. Tá? Então o circuito vai ser fonte, capacitor com Vmax, este diodo, este outro capacitor e o retorno para a fonte. Então, circulação da corrente neste circuito agora, neste sentido aqui, né? Desse formato eu tenho tensão máxima da fonte neste capacitor, mais a tensão máxima da própria fonte, V máximo com V máximo, 2V máximo. Então esse capacitor agora está com o dobro da tensão da fonte. Muito bem. Partindo para o próximo ciclo, nós teremos a condução deste capacitor aqui para este capacitor através deste terceiro diodo. Tá? Então o positivo sai daqui, passa por este diodo e carrega este capacitor. Perceba, este capacitor aqui, se a gente pegar como referência este diodo e este diodo, vai estar em paralelo com este capacitor. Em paralelo a tensão é a mesma, então nós temos 2 Vmax. Certo? Então eu tenho 2 Vmax aqui. Se eu tenho 2 Vmax, o que acontece? Vai ter um momento que se eu tenho positivo no anodo deste diodo, ele também entra em condução. Ele conduzindo vai gerar uma queda de 0,7 volts. Tendo essa queda de 0,7 volts, eu chego neste outro capacitor. Tá? Este outro capacitor, você pode imaginar esse diodo como sendo um condutor, se torna um fio, esse daqui como sendo um condutor também se tornaria um fio, então 2 Vmax em paralelo com esse outro capacitor também teremos 2 Vmax, porque a tensão em paralelo é a mesma. Daí, no fim das contas, temos que a tensão de saída, conforme foi visto no circuito genérico anterior, e a saída do terminal positivo do último capacitor eletrolítico, que é este carinha aqui, com relação à referência de alimentação, que é o terra, né? Então, se eu pegar do terra até o terminal positivo desse segundo capacitor, nós temos 2 Vmax mais 2 Vmax, portanto, nós temos 4 Vmax. Quem que é o Vmax? É o valor de pico da fonte. Então, em tese, estaremos quadruplicando a tensão na saída. Tá? Só que o que acontece? Nós temos 4 diodos conduzindo. Tá? Cada diodo tem uma queda de 0,7 volts. Portanto, nós temos que a perda de tensão no circuito vai ser 4 vezes a queda de tensão nesses diodos. Tá? Então, se eu fizer 4 vezes 0,7, eu tenho uma perda de 2,8 volts, apenas nos elementos semicondutores. Né? Se fossem diodos ideais, né, eles iriam conduzir sem queda. Como eles têm um elemento químico aqui, né, o silício dentro daquela barreira de potencial, né, região de depressão ou ainda região de cargas espaciais, né, barreira de potencial PN, nós temos esse 0,7 que multiplicando por 4 é 2,8 volts. E a tensão de saída, portanto, será 4 vezes a tensão de entrada, porque em tese eu vou quadruplicar a tensão de entrada, só que retirando as perdas, né, que nós determinamos aqui em cima. Tá? Então, 4 vezes 5 dá 20. Né? 2,8 de perdas, que nós calculamos aqui em cima, né? Esse B perdas vem aqui na fórmula subtraindo, vai ficar 20 menos 2,8, portanto, 17,2 volts. Essa é a tensão de saída. Tá? Puxa, mas é 17, não deveria ser 20? Sim, se os diodos fossem ideais, né? Porque a gente vai alimentar o circuito com 5 volts de pico. Tá? Pico a pico 10 volts, conforme a gente vai ver nos próximos slides.
Então, o circuito quadruplicador de tensão, que deve ser montado no Tinkercad, é exatamente este. Tá? Então, nós temos aqui o capacitor de poliéster. Tá? Ele chega aqui no anodo deste diodo e no catodo deste diodo, em seu segundo terminal. O catodo deste diodo vai para o positivo deste primeiro capacitor e o negativo fecha com o anodo, né, desse diodo aqui, tá? Que vai também para a referência do circuito. Tá? Então, essa linha aqui vai ser o nosso negativo do circuito e a linha vermelha é o positivo. Tá? Então, alimentamos o circuito por esta linha. Tá? Aqui vai ser um osciloscópio, tá? Esses dois fios e esses dois aqui de baixo é o gerador, assim como esse fio vermelho e este fio preto vai ser a medição do osciloscópio na saída. Tá? Aqui nós temos o primeiro estágio, aqui o segundo, conforme mostrado aqui. Ó, tá? Estágio de entrada, estágio de saída. Estágio de entrada é basicamente um dobrador. O estágio de saída vai pegar a tensão dobrada e dobrar de novo. Tá? Então o dobro do dobro é 4 vezes a tensão de alimentação, que vai estar chegando por esses dois fios aqui. Certo, turma? Interessante, não? Esse circuitinho é bem legal. Aqui eu vou passar rapidamente, porque é igual da aula passada, tá? Parametrização aqui da fonte, 1000 Hz ou 1 kHz, a tensão de pico. Aliás, a amplitude é 10 volts, portanto a tensão de pico, para este caso, é 10 dividido por 2, né? Pois a amplitude é do valor máximo até o valor mínimo. Né? Então aqui nós temos aqui o valor máximo lá em cima. Como não temos um eixo de referência aqui, nós iremos pegar este ponto mínimo. Tá? Então é como se fosse o valor pico a pico neste caso. Tá? Mas quando nós temos um eixo bem no meio aqui da onda, a amplitude é do eixo até o valor máximo, que seria o valor de pico. Para nós, o que interessa é que do centro, tá, dessa senoide para cima, eu tenho 5 volts. E do centro dessa senoide para baixo, eu tenho menos 5. Então, mais 5, menos 5, dá 10 volts de amplitude. Tá? Deslocamento é aquela corrente de nível DC, né? Isso daqui seria o AC. AC/DC, né? Lembrando da banda, mais uma vez. Deslocamento vai ser 0 volts, tá? A gente não vai utilizar. Amplitude, 10 volts. No osciloscópio, o tempo aqui é importante, então 100 microsegundos, não esqueçam de parametrizar, tá? Para o sinal senoidal. Período aqui eu já tinha feito cálculo com vocês semana passada, será de 1 milissegundo, período teórico. E aqui nós temos a medição do circuito. Perceba a alimentação, né, com 1 kHz aqui, 5 volts. Tá? Então nós temos 1000 ciclos dentro de 1 segundo, ou 1 ciclo a cada 1 milissegundo, e 5 volts de pico. Aqui dá 2 quadradinhos e meio, né, que está 20 volts. A gente vai fazer a conta no próximo slide. E aqui nós temos a medição da tensão de saída já quadruplicada. Tá? Então perceba a diferença da escala aqui, ó. Aqui nós temos uma escala de 20 volts e aqui nós temos uma escala de 40 volts, e está bem lá em cima. Né? Então a gente vai observar essas medições no próximo slide, fazendo o cálculo aí de volts por divisão e fazendo multiplicação para ver se de fato bate com aqueles 17,2 que nós calculamos. E aqui está a medição do circuito, né? A parte de instrumentação. Então aqui eu estou instrumentando a entrada, né? Para pegar o sinal senoidal. Instrumentando a saída para medir o sinal quadruplicado. E aqui é o nosso gerador. Lembra lá que eu falei, o fio vermelho e preto é do gerador. Esse vermelho e preto é do medidor, que é esse carinha. E esse vermelho e preto é do nosso medidor de saída, que é este carinha aqui, este osciloscópio. Dando prosseguimento, temos aí o sinal de entrada, né? Aquele mesmo esquema, 20 volts em 10 divisões, vai dar 2 volts por divisão. Nós temos aqui na vertical 2 quadrados e meio. 2,5 vezes 2 volts por divisão dá 5 volts na vertical. Tá? Então temos 5 deste ponto
até este, que é o valor máximo, e o período, que é do início do negativo até o final do semiciclo positivo, de 1 milissegundo. E a tensão de saída é basicamente o que demonstra este osciloscópio, né? Um sinal contínuo, constante. Só que nosso fundo de escala aqui é 40. Então, se eu somar aqui os quadradinhos, dá 10. Tá? Então, 40 volts dividido por 10 divisões, temos 4 volts por divisão. Só que eu não tenho 4 cravado, eu tenho 4 e no olhômetro, pura e simplesmente, eu tenho aqui, ó, essa linha está próximo aqui da metade, mas não está exatamente na metade, só que não é 1/4 também do quadrado. Então, no olhômetro aqui, eu coloquei 1/3, tá? Então, tem 1/3 de quadrado aqui ocupado. Então, 4 inteiros, mais 1/3 aqui, né? Porque somando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, inteiro. Mais 1/3 de quadrado, vezes quantos volts por divisão? Calculei aqui em cima, 4 volts por divisão. Tá? 4 mais 1/3 é 4,33, vezes 4, chegamos aí em 17,33 volts. Tá? Então, de forma prática, nós teríamos 17,3, sendo que o calculado foi 17,2, né? Pegava lá 20, menos 2,8, 17,2 volts. Então, perceba que interessante. Eu alimento com 5 volts máximo aqui em cima, tá? Tem momentos que é menor que 5, né? O 5 é o máximo. Só que na saída eu consigo quadruplicar, ou quase isso, o valor máximo de alimentação de entrada. É um circuitinho muito interessante, né? Perceba que o ganho, aqui embaixo, ó, o ganho é basicamente quantas vezes eu estou multiplicando a tensão de entrada em relação à tensão de saída. Tá? Então o ganho ele pode ser dado justamente pela tensão de saída dividida pela tensão de entrada, 17,3 dividido por 5. Então o ganho prático é de 3,46. Puxa, mas ele não quadruplica então, porque se ele quadruplica, ele tem que multiplicar por 4, não por 3,46. Exatamente, filho, mas é o seguinte, por que é 3,46? Porque nós temos chaves não ideais, tá? Que são chaves? Não é aquela série do SBT Chaves, né? Tem o seu Barriga, né? Tem o Kiko, não é isso daí. Chaves, para nós, são os diodos, tá? Os diodos, eles são feitos de elementos químicos, elementos semicondutor, o silício, né? Silício dopado. Então, o silício dopado, ele tem uma queda de 0,7. Essa queda de 0,7, quando trabalha com 4 diodos, nesse tipo de circuito, gera uma queda total no circuito de quase 3 volts. Tá? Então, por conta dessa queda, alimentando em 5 volts, né, aí caiu um bom percentual aí da tensão de saída. Tá? Por isso que o ganho é 3,46 e não 4. Aí se o diodo ele fosse ideal e não tivesse nenhuma queda, daí o ganho prático ia ser 4. Tá certo? Mas como a vida real, para tudo se tem perda, né? Para qualquer tipo de processo aí, de conversão em energia contínua para alternada, contínua, alternada, choppers inversor, tudo. Tá? Choppers, não chopp, né? Choppers. São cicloconversores, né? Buck boost, enfim, circuitos com dispositivos semicondutores. Tá? Semicondutores como chaves geram aí perdas de comutação e, portanto, nós temos essa pequena diferença do dado prático, né, do que a gente mediu aqui com os osciloscópios no Tinkercad, com relação ao calculado na teoria. Ah, professor, mas isso na prática real, tipo assim, medindo no osciloscópio Tektronix, Minipa, vai ser algo próximo a isso mesmo? Vai ser exatamente isso, tá? Não tem o que tirar nem pôr. Ah, mas então vai dar exatamente 17,3. Não, talvez dê 17, talvez dê 16,6. Depende do componente que você está usando, depende do lote, do fabricante, da marca, enfim. Né? Tem algumas variáveis. Tem o datasheet do componente. Tem componente que tem queda de 0,6 para diodo de silício.
Tem componente que tem 0,77, depende, o datasheet fala bem isso. Agora, se eu montar um circuito alimentando com 5 volts, na prática real eu não vou ter 8 volts, 10 volts, não vai ser tão distante. Tá? Pode ser 16, 17, talvez um pouquinho mais, 17,5, 17,8, mas não vai ser muito abaixo, não vai ser 10, 11, 12. Tá? Vai ser próximo ao que a gente obteve de fato simulando o circuito no Tinkercad. Beleza, turma? A aula de hoje é isso daí. Agradeço mais uma vez aí a atenção de todos. Lembrando que eu sempre estou disponível no chat, podem mandar dúvidas, perguntas aí. E recordando, é sempre importante ressaltar que estamos em fim de semestre, né? Então nosso semestre está para se findar aí. No fim do mês teremos conselho final e tudo mais. Então quem estiver devendo algum exercício, é muito simples, né? Você vê, dá uma olhadinha lá nas listas, vê se tem alguma lista não entrega ou lista com que não foi visualizada. Se tiver ocorrido isso, entre em contato comigo para que eu possa liberar novamente essas listas para quem não conseguiu executar, né, dentro do prazo. Obviamente não vale MB daí porque está entregando fora do prazo, mas entre em contato para fazer essas tarefas para que vocês tenham menção nelas, tá? Porque eu sempre fui nessas aulas, né, que tivemos, embora seja videoaulas aí à distância, sempre tinha alguma tarefa, né, alguma atividade que eu deixava disponível para que vocês entreguem, e agora eu estou fazendo aí um período de recuperação para todos que não conseguiram entregar, tá? Então, quem perceber aí, qualquer disciplina, né, que tenha comigo, matemática na segunda, eletrônica analógica, teoria da sexta, ou MCE, quarta e sexta, né, turma dividida, pode mandar para mim no chat lá da turma, foto, áudio se preferir, mensagem de texto, para que eu possa então liberar posteriormente essas atividades e que vocês venham a concluir e entregar para ter alguma menção. Certo, turma? Agradeço a todos mais uma vez, bons estudos, até!